Oi, gente, tudo bom? Vamos falar de Silent Companions, que eu acho que no Brasil ficou O Silêncio da Casa Fria, foi publicado pela Dark Side, eu vou deixar a capa do Nacional pra vocês. E esse é um livro que vai contar a história de uma casa e de uma pessoa. São duas histórias que no final se interligam e a gente tem duas formas de interpretar esse livro, o que é maravilhoso. Eu li esse livro depois que eu vi a resenha da Cat, do Arabesquiano, e dessa vez eu vou lembrar de colocar nos cards. Vou lembrar de colocar nos cards a resenha dela, porque a resenha dela tá maravilhosa. Mas vamos lá. A história se passa na Inglaterra, na era vitoriana, 1865, se eu não me engano, para ser mais exato. Acredito que seja, se estiver errado depois eu corrijo. E a gente vai acompanhar a Elsie, é uma mulher que acabou de ficar viúva e está grávida do seu primeiro filho. O casamento dela foi meio que arranjado, né? Na verdade, tinha sentimento entre ela e o marido, mas o marido acabou casando com ela e ficando com uma parte da fábrica de fósforos que ela e a família tinham. Então meio que foi uma jogada ali, uma jogada de negócios. Algo muito comum de acontecer na época, mas ali a gente via que a Elsie realmente gostava do marido e parecia que era recíproco. E o marido vem a morrer, e ele morre nessa casa, que eles chamam de The Bridge, que é uma casa da família, uma casa que está na família do Edgar, acho que é Edgar o nome dele, há muitos anos. E ninguém mora naquela casa, ninguém frequenta aquela casa, ninguém fala daquela casa, porque aquela casa tem um passado meio sombrio. Um pouco sombrio. Nenhuma pessoa das pessoas que moram ali, os vizinhos, né, que moram ali na redondeza, eles aceitam a família que mora na The Bridge. Não aceitam, nunca aceitaram, porque diz a lenda que existia uma bruxa que morava naquela casa em 1600 e alguma coisa, e que encontraram várias ossadas no quintal daquela casa também. Tudo isso contribui para o clima pesado da casa. A casa é toda escura, cheia de tapeçaria, portas trancadas, barulhos que ninguém sabe de onde vêm. Coisas muito estranhas acontecem naquela casa. E o mais estranho de tudo é que a gente acaba descobrindo em um dos quartos, junto com a Elsie e com a Sarah, que é prima do marido da Elsie, algumas figuras de madeira, figuras de pessoas muito realistas, né? Aquelas figuras que a gente tem a sensação de que a gente está se mexendo e o negócio está olhando pra gente. Basicamente isso. E que são chamados de companions, que seriam companheiros, né? Que eram usados, né, justamente para fazer companhia para as pessoas. Então, tipo, eu tô aqui sozinha agora, e aí eu posso colocar um companion na mesa ali na minha frente e continuar fazendo as minhas coisas e fingir que tem alguém comigo. É meio assustador demais, mas era isso que eles faziam. Então eles colocavam esses companions em lugares estratégicos para a pessoa não se sentir solitária, para a pessoa não se sentir sozinha e tudo mais. Com a abertura do testamento, né, a Elsie descobre que ela é dona de tudo. Ele deixou tudo para ela, o que não seria um grande problema, uma vez que eles estavam casados e ela estava para ter um filho dele. Só que eles não tinham nenhum ano de casados, então fica toda aquela dúvida pairando sobre ela, se ela matou o marido e todo aquele negócio. E ela tem uma maneira muito diferente de encarar o luto. Ela não é histérica, ela não chora, ela não tem essas coisas, ela sofre, a gente acompanha ela sofrendo pela morte do marido, ela relatando detalhes muito, muito pessoais, né, a falta que ele faz dormindo com ela na cama, ou então a sensação que ela tinha quando ele vinha beijá-la e estava com o bigode, com a barba, né, a sensação que ela sentia no rosto e tudo isso. Então a gente sabe, a gente acompanha e sabe que ela amava ele de todo o coração e não teria como, não tem nenhum indício de que ela mandou matar ou matou ele envenenado ou qualquer coisa. Primeiro porque ele morreu na The Bridge, ele não morreu em Londres. E morreu do nada, encontraram ele morto um belo dia, ele estava morto. Acordou, foram chamar ele e ele estava morto. Basicamente foi isso que aconteceu. Ninguém sabe do que morreu, porque parecia, todos falam que ele tinha uma saúde de ferro, aquelas coisas todas que a gente conhece, e ele simplesmente morreu.
E a gente vai encontrar, junto com esses companions, 2 diários. Diários de uma antepassada, de uma pessoa que morou naquela casa, e que vai contar a história de quando o rei e a rainha da Inglaterra, em 1635, visitaram a família. E a gente vai conhecer a Retta, que era uma das filhas do casal que nasceu com uma má formação. E ela não tinha a língua formada completamente, então ela não conseguia falar. E isso impedia que ela frequentasse os círculos sociais e tudo mais. E quem está lendo esse diário é a Sarah. E a Sarah basicamente perde tudo quando o Edgar casa. Porque ele simplesmente a exclui do testamento e ela não tem família, não tem pai, não tem mãe, não tem marido, não tem ninguém. Então ela meio que fica sem eira nem beira. E é aí que começa a margem para a interpretação dessa história. Porque a gente vai acompanhar a Elsie num manicômio cerca de 1 ano depois de tudo isso acontecer, porque ela está sendo culpada de um incêndio criminoso que morreram 4 pessoas. Mas ela não lembra de absolutamente nada. Ela não lembra mesmo. Ela não tem nenhuma recordação do que aconteceu a partir do momento em que ela começou a acompanhar esses companions pela casa, que surgiam em qualquer lugar, que apareciam em lugares onde ninguém tinha colocado e que de repente tinha 2, 3, quando na verdade só tinha 1. Então a casa meio que foi enlouquecendo ela, então ela não tem lembrança de nada do que aconteceu. E é com os relatos dela, do presente, e os relatos da The Bridge e os relatos do diário, que a gente vai conseguir juntar essas peças e tirar a nossa conclusão. Esse livro tem 2 interpretações, como eu disse, e cada um vai fazer a sua. Eu interpretei de um jeito, conversei com a Cat e a gente interpretou mais ou menos da mesma maneira, mas porque a gente enxergou dessa forma, mas você pode enxergar completamente diferente. Então é um negócio muito legal. É um livro que te faz pensar. Eu lembro que eu terminei o livro e eu fiquei assim, oi? Eu até falei nos stories que o livro me deu uma bugada. E eu fiquei tipo, oi? Como assim? Algo não tá certo. Não pode. Não é assim que termina. Então, tipo, essa foi realmente a minha reação assim que eu terminei de ler essa história. E aí algumas horas passaram e eu consegui juntar todas as peças na minha cabeça e chegar à minha conclusão. E eu tô doida pra saber de quem leu qual foi a conclusão de vocês dessa história. Sem spoilers, só me digam o que vocês acham que aconteceu nessa história, sem dar muitos detalhes, certo? Eu vou parando por aqui, senão eu vou ficar aqui falando eternamente desse livro, porque esse livro merece. E a gente se vê no próximo. Mas antes de eu ir embora, não se esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo, deixa um comentário que ajuda no engajamento e ajuda na divulgação do canal, consequentemente. Eu vou deixar o link para compra no box de descrição, lembrando que toda vez que você compra qualquer coisa com esse link, qualquer coisa mesmo, você ajuda muito o canal. E não se esquece de se inscrever se você ainda não for inscrito, certo? Agora eu vou indo. Tchau!